O colega foi até o grupo da pós e falou assim: pessoal, preciso de ajuda. Eu tive um problema, acabou que o paciente que eu estava cuidando, ele foi a óbito, faleceu. E aí a gente fez um eletrocardiograma para registrar lá no prontuário, né? E o eletrocardiograma tinha essa atividade aí. Fala pessoal, olha só esse eletrocardiograma aqui. Estranho, né? A gente vai conversar sobre isso no vídeo de hoje. Então já se inscreve aí no nosso canal, que a gente tem muito a conversar aqui com relação a esse eletrocardiograma. E aí eu venho trazer lições aqui para a gente conversar e discutir como analisar um eletrocardiograma que é um eletrocardiograma diferente, né? Você tá vendo aí que tem diversas... os QRS estão diferentes, né? Não tem onda P. Você começa a olhar e começa a achar estranho. Para começo de conversa, tá? Antes de você iniciar a análise de um eletrocardiograma, você tem que saber se ele foi bem realizado, se a máquina estava bem configurada. Se você olhar aqui, ó, temos um retângulo. O que é que quer dizer esse retângulo aqui? Ele tem que ter 10 quadradinhos, certo? Se contar os quadradinhos pequenininhos, devem ser em número de 10. E aí, isso significa que é o N, é o tamanho, a voltagem. Se você olhar aqui desse lado aqui, ó, você vai ver que tem N e 25 milímetros por milivolts, se eu não me engano. Na verdade, não, são 25 milímetros por segundo. E esse N significa que são 10 milivolts, ou seja, são 10 quadradinhos. Já sabendo disso, você sabe que o exame foi bem feito, tá? Antes mesmo de começar a analisar o eletro, você tem que ver isso por quê? Porque às vezes está 2N, ou seja, os QRS serão gigantescos, né? Ou às vezes está N sobre 2, os QRS estarão mais achatados, todo o eletro estará achatado. E caso haja um supra de ST, se tiver N sobre 2, né? Se esse retângulo aqui ele tiver só 5 quadradinhos, você pode falsear a interpretação do seu exame. Sabendo disso, né, tá tudo certo aqui. O que é que aconteceu, né? Você deve estar perguntando aí, poxa, Tiagão, que eletro estranho, né? Eu nunca vi um eletro desse daqui. E aí eu fiz essa pergunta no meu Instagram e poucas pessoas acertaram, né? Por isso que eu trouxe aqui pro YouTube. Esse caso, pessoal, foi o seguinte: o paciente do nosso colega... Sim, e lembrando que esse caso aqui foi tirado da nossa pós-graduação, tá? A gente está discutindo todos os dias casos na pós-graduação. E esse foi um dos casos. O colega foi até o grupo da pós e falou assim: pessoal, preciso de ajuda. Eu tive um problema, acabou que o paciente que eu estava cuidando, ele foi a óbito, faleceu. E aí a gente fez um eletrocardiograma para registrar lá no prontuário, né? E o eletrocardiograma tinha essa atividade aí. Ele tem marca-passo, né? O que é que eu faço? Ele se sentiu ali numa sinuca de bico e acabou pedindo ajuda lá no nosso grupo da pós-graduação. E o grupo serve para isso, né? Às vezes você quer confirmar uma informação, você quer conversar com um colega e não tem nenhum problema. Então, realmente é isso, pessoal. Esse é um eletro de um paciente em assistolia, um paciente que faleceu, porém, o marca-passo continua exercendo a função. E não tem problema nenhum, isso é bem descrito, né? São espículas que existem, aí você vê que o marca-passo dá 2 estímulos, às vezes ele dá um estímulo menor e às vezes um estímulo maior para ver se atinge, né? Mas, infelizmente, o paciente faleceu e é aceitável, né? Alguém que veja esse eletro, ele vai ver que é o estímulo do marca-passo apenas. E isso é captado, né, pela máquina do eletrocardiograma. E aí fica a pergunta, né? Poxa, Tiagão, e o paciente vai ser enterrado com o marca-passo? Como é que fica essa questão aí? Tem como desligar esse marca-passo aí? Para atuar no marca-passo, depende muito do que está acontecendo, né? Porque se é uma região mais afastada, existem os técnicos do marca-passo e eles vêm com aparelhos ali que conseguem fazer a configuração desse marca-passo. Ele encosta o aparelho aqui na região que fica o marca-passo do paciente e ele consegue fazer essa configuração, ele consegue desligar, né? Consegue mexer na voltagem, ele faz todos os ajustes ali. Se o paciente vai ser submetido a um procedimento, né? Vem o técnico, faz essa reprogramação. E só para você ter uma ideia, aqui em São Paulo isso tem que ser muito bem programado, tem que ser muito bem agendado, porque tem uma logística aí por trás disso, né? Imagina aí nos outros lugares do país que são mais remotos.
acaba que o paciente pode ser, sim, encaminhado, né, para o SVO ou para o IML, ou então já para o necrotério, com o marca-passo mesmo, do jeito que está aí. Caso haja tempo, né, pode existir a opção de fazer essa reprogramação, né, desligar esse marca-passo, e aí fica muito a critério da família, tá? E então é isso, pessoal. Acho que é um caso curioso que eu trouxe para você ver. É bom que você veja isso pelo menos uma vez na sua vida. Lembrando que quando você analisa eletrocardiogramas com pacientes com marca-passo, você vai ver essa espícula aqui. É bem marcante, né, essa espícula. E atenção, tá? Tem muito paciente que tem marca-passo, mas você não identifica essa espícula. Em todas as derivações você não vê nada, você não vê essa espículazinha antes do QRS, né? Essa espícula aqui, ó. Se fosse o paciente vivo, né? Primeiro teria essa espícula, depois o QRS mais alargado. Isso acontece, tá? Às vezes o marca-passo ele deixa de agir, ele não é captado mais. E o paciente fica ali com o ritmo dele mesmo, que geralmente é menor que 80 batimentos por minuto, né? A maioria das vezes o marca-passo fica em 80 batimentos por minuto. E acontece, às vezes o paciente tem marca-passo, mas ele não está funcionando adequadamente. E cabe a você, médico e médica, identificar isso. Fechado? Grande abraço do seu amigo Thiago, até o próximo vídeo. Valeu!